Graça e paz, amados irmãos, que Deus nos abençoe abundantemente nesta manhã. O que Deus espera de mim e de você nesses últimos dias que antecedem a sua vinda? A palavra mais importante para as nossas vidas nesses dias é a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. A palavra que o apóstolo Paulo trouxe aos irmãos, ali na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo de 11 a 13, ele diz o seguinte: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é sermos fiéis a Deus. E o que nós temos visto, amados, nos últimos dias, quantos crentes que começaram bem, provaram do dom celestial, da graça de Deus, mas pouco a pouco foram se afastando e foram perdendo aquele seu primeiro amor. E o mundo, com toda a sua sedução, foi atraindo a sua vida, retirando-o daquela intimidade, daquele convívio santo e maravilhoso com Deus. Como é triste, amados irmãos, a infidelidade. Isso nós podemos ter como exemplo um casal em que um dos cônjuges, seja o marido ou a esposa, ele trai, negando a sua fidelidade perante os laços matrimoniais do casamento. A infidelidade traz consequências terríveis na vida de uma pessoa e da sua própria família. Da mesma forma, na vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, o que Deus requer de nós nesses dias? Que nós sejamos fiéis, que nós jamais venhamos a negá-lo em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida, seja nas mais duras provas, nós temos que ser fiéis. Porque a palavra de Deus é esta: fiel é a palavra. Então, tudo que Deus prometeu nas Escrituras Sagradas, Ele cumpre. Deus jamais falhou conosco. As suas promessas são fiéis. Os seus mandamentos, os seus preceitos são retos e jamais falham em nossa vida. Portanto, a palavra é fiel. E diz o seguinte: se já morremos com Jesus, mediante o pecado, ele morreu por nós, nós também morremos para o pecado, também viveremos com ele. Esta é uma palavra verdadeira, amados. Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E ele nos reconciliou com Deus. Portanto, se ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pela fé juntamente com Jesus, nós morremos com ele. Para quê? Para que tivéssemos vida com ele, vida abundante, uma vida nova,
uma vida transformada, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, porque agora nós temos um Senhor, aquele que comanda, dirige as nossas vidas. Se nós perseveramos, ou seja, se nós somos constantes nas lutas, nas dificuldades, também, diz a palavra, com Ele nós reinaremos. A promessa de que um dia nós vamos reinar com o Senhor, se nós perseverarmos. Mas se nós o negarmos, amados, Ele, por sua vez, nos negará. Então, que nesta manhã nós estejamos refletindo acerca da nossa situação espiritual. Será que nós temos sido fiéis para com Deus? Quantas vezes nós somos provados? Quantas vezes vêm as duras provas sobre a nossa vida? E será que nós temos confiado nele? Será que o nosso coração, ele fala como o profeta disse, profeta Isaías, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Será que realmente nós temos confiado nesta palavra? Nós temos sido fiéis ao Senhor, crendo que Ele vai nos sustentar, que Ele vai nos dar força para passarmos por todas as provas, que Ele jamais nos abandonará. Mas se porventura nós viermos a fraquejar, a duvidar, a ter incertezas no coração, como diz aqui, se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus continua fiel, amados. Nós é que falhamos. Nós é que quantas vezes não mantemos a nossa fidelidade, não mantemos a nossa confiança absoluta em Deus. Quando vêm as provas, nós fraquejamos e nós voltamos atrás. Irmãos, uma palavra importante que João recebeu da parte de Jesus quando ele estava na ilha de Pátimos, recebendo as revelações do Apocalipse, quando ele escreveu a carta, a segunda carta à igreja de Esmirna, essa igreja que passou por grandes provas, grandes dificuldades. O Senhor diz: eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, diz o Senhor. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Aquelas pessoas que estavam criticando, perseguindo os irmãos ali da igreja de Esmirna, uma palavra que foi registrada ali no 2º capítulo de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 8. Essas pessoas eram pessoas provenientes de Satanás. Não eram fiéis, não eram verdadeiras e estavam servindo a Satanás, ao Deus deste mundo, ao principado deste mundo que não tem nada a ver com Deus. E eles estavam perseguindo terrivelmente os irmãos. E por isso o Senhor conhecia a sua tribulação, conhecia a sua pobreza, mas o Senhor diz: vocês são ricos, rico da graça de Deus, do poder do Senhor. Eu conheço as vossas vidas. E aí o Senhor vai dizer, no versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, diz o Senhor, e dar-te-ei a coroa da vida.
Então, eles estavam sendo provados. E aqui vem uma palavra dizendo que o inimigo colocaria uma provação dura de 10 dias sobre a vida deles, para eles serem provados, se realmente eles obedeceriam a Deus, se eles de fato confiariam na graça, na proteção especial do amor de Deus sobre as suas vidas. E o Senhor coloca aqui uma palavra que vai ficar para nós nesta manhã, uma palavra especial, uma palavra que realmente tem falado muito aos nossos corações. Olha o que Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não seja como aqueles que traem o Senhor. Não seja como aqueles que abandonam a caminhada cristã na primeira provação. Não siga este mundo corrupto, enganoso. Não siga o conselho de pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Se nós estamos numa situação difícil, uma grande prova, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. O propósito de uma fé que vai crescer, uma fé que vai se fortalecer, a ponto de nós conhecermos a Deus de maneira plena e não termos dúvidas, incertezas. E aí cada vez mais a intimidade nossa com o Senhor vai aumentando. Deus quer que você passe pela prova, mas seja fiel. Não abandone o caminho do Senhor. Não entre por essas filosofias que têm levado você para mais bem longe de Deus. Quantos caminhos, quantas filosofias têm levado você para a perdição? E eu pergunto, o que você pensa, o que você crê, traz segurança eterna na sua vida? Volte-se para Deus, seja fiel, ande com Ele, confie no Senhor, ser fiel até a morte, diz a palavra, e dar-te-ei a coroa da vida. Que bênção, amados! Olha o presente, a recompensa para aquele que persevera, aquele que continua, aquele que serve ao Deus vivo, aquele que o honra, aquele que jamais nega em qualquer circunstância. Quando Deus fala para ele falar uma palavra às pessoas de exortação, ele não teme, mas ele fala porque ele crê que o Espírito Santo pode usar a sua vida para salvar aquela pessoa. Então ele é fiel, ele não nega, mas ele é abençoado e ele persevera. Então a promessa para aqueles que perseveram, aqueles que permanecem, é esta: a coroa da vida. Que bênção, amados! É esta a palavra que Deus tem para nós. E no versículo 11 ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, amados, esta é a palavra que Deus nos dá nesta manhã. Vamos ser fiéis, sabendo que o Senhor está falando. Não vamos ser como aqueles que negligenciam, que estão com o coração duro, de dura serviço e não querem ouvir a palavra do Senhor. O Espírito Santo está falando aos 4 cantos da terra, a todas as pessoas: volte-se para mim, entregue a sua vida, seja fiel, persevere, que jamais eu vou te negar, mas se você me negar, eu negarei também. Então, amados, Deus continua fiel e nós vamos ser fiéis como Deus, porque Deus jamais pode negar a si mesmo. Ele continua fiel. Suas promessas são fiéis, as suas promessas são verdadeiras e as suas promessas permanecem para todo sempre.
Pense na sua vida nesta manhã. Volte-se para Deus. Seja fiel. Não negue ao Senhor que te ama profundamente e deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, pelos seus pecados, para te reconciliar, te dar vida nova, vida abundante. Seja fiel, persevere, continue, que breve nós estaremos com o Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado e bondoso Senhor, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra que vem nos exortar para nós sermos fiéis e jamais abandonarmos teus caminhos. Ajuda-nos a perseverar, a crer que o Senhor está perto, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor é conosco e nos dará força para nós concluirmos a nossa jornada aqui na terra. Derrama as tuas bênçãos sobre os teus filhos. Toca nos corações nesta manhã, Senhor. Vai falando aos corações que estão distantes do Senhor, que por descuido negligenciaram e fracassaram na vida espiritual. Mas tem misericórdia, Senhor. Levanta essas pessoas, fortalece, revigora, põe de pé, perdoa, Senhor. Salve essas vidas, para que eles voltem a continuar a andar firmes nos seus caminhos e ser fiel. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis para a honra e glória do teu nome. E que a graça maravilhosa do nosso amado e bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus Todo-Poderoso, onisciente, que conhece as nossas vidas, que permanece fiel para sempre, pois as suas promessas são fiéis e verdadeiras, a sua palavra é verdadeira, e que a comunhão e as bênçãos do amado Espírito Santo, nosso Consolador, seja com a Igreja de Cristo hoje e sempre, para a glória e o louvor do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe.